The Handmaid's Tale chegou ao fim após 6 temporadas, 66 episódios e 8 anos desde a estreia lá em 2017. É como diz aquela música, não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Eu já fiz o vídeo analisando o último episódio da temporada e vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conferir. É um vídeo, inclusive, bem emotivo sobre o fim dessa história. Já nesse vídeo aqui, a gente vai analisar a temporada da série como um todo. Se ela foi boa mesmo, se o fechamento foi satisfatório e tudo mais. Então, claro, esse vídeo aqui contém spoilers da temporada. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam da série. E se puderem deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, já vamos tirar aqui o elefante branco da sala de uma vez. A 6ª temporada não foi totalmente boa. Ela foi, na verdade, muito inferior às temporadas anteriores. Isso ficou bem claro pra mim. Ao todo, foram 10 episódios, mas apenas 3 deles realmente fizeram a história andar. Os primeiros 7 episódios da temporada foram muito fracos, infelizmente. E o que mais me intriga é que a temporada foi vendida como a temporada da Revolução, onde a guerra realmente iria acontecer. Os trailers ganhavam um tom de guerra mesmo e várias cenas de batalha foram mostradas ali. Só que o que a gente não sabia é que essas cenas pertenciam apenas ao penúltimo episódio de toda a temporada. O que me pareceu foi que eles tinham muito claro o que eles iriam fazer nos 3 últimos episódios. Então os outros 7, eles tinham que puxar um pouco o freio e diminuir o ritmo da história. E olha, eu não sou contra episódios lentos não, tá? Inclusive eu gosto de histórias onde as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Eu acho que histórias densas como essa, às vezes é muito necessário mesmo um pouco mais de calma e cautela para falar sobre esses assuntos para nós, telespectadores, absorvermos melhor essa história. Mas o que eu sentia assistindo os primeiros episódios era que os personagens iam de um lado para o outro sem muita objetividade. Falando aqui dos episódios 1 a 1, eu achei, por exemplo, o primeiro episódio fantástico. A June e a Serena lá no trem, a Serena sendo linchada pelos passageiros e tendo que saltar com o filho do trem em movimento. Todas essas cenas causam uma certa adrenalina na gente que estava assistindo e pareceu o tempo todo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Mas o que marcou mesmo esse episódio foi a cena da June reencontrando com a sua mãe, coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria. Foi um baita primeiro episódio e me fez ficar muito animado com o restante da temporada. Aí veio o segundo episódio, que pra mim é um episódio completamente descartável. Se você tirar ele da lista dos episódios, você talvez nem perceba que tá faltando um ali. Isso porque boa parte do episódio se passa na Serena, num retiro ali de mulheres, onde ela foi abrigada depois de fugir do trem, enquanto a June passa 2 meses morando com a sua mãe e a Nicole lá no Alasca. Ela acaba descobrindo, então, que a Moira e o Luke se aliaram ao Mayday e entraram em Gilead para uma missão. O problema é que eles ficaram presos lá, e é aí que a June precisa ir até lá para buscar eles. E claro que ela contaria com a ajuda do Nick. Então é o episódio que chama a protagonista para ir para a missão. Não é um episódio que acontecem grandes coisas, apesar sim de ter alguns diálogos muito interessantes, tanto da June com a sua mãe, quanto da Serena com o Lawrence, porque sim, o Lawrence vai buscar ela nesse abrigo. E esse foi então um episódio de transição, onde a June descobre que não vai dar para seguir feliz como ela tá. Então vem o episódio 3, e agora a June entra no território de Gilead com o Nick, e eles passam boa parte procurando pela Moira e pelo Luke. Até que encontram eles, e o único momento de tensão mesmo do episódio é quando o Nick precisa matar os guardiões que acabaram encontrando eles na hora que eles estavam saindo. Esses 3 episódios foram lançados de uma vez lá nos Estados Unidos, exatamente como foi nas outras temporadas. A diferença é que antes, os 3 primeiros episódios já ditavam como seriam o resto da temporada. Eu nunca vou me esquecer da 4ª temporada, onde os 3 primeiros episódios foram muito marcantes. Primeiro da June sendo carregada pelas aias ali, muito ferida, chegando na fazenda lá da Esther, depois indo numa missão numa casa de Jezebel, matando os comandantes e por fim sendo pega pelos olhos e torturada lá naquele castelo, enfim, naquele prédio. Enfim, foram episódios realmente muito marcantes que já ditava que seria uma temporada bem eletrizante. Mas aqui, esses 3 episódios pareciam aqueles episódios mais calmos que a gente vê
no meio da temporada, que eu chamo mais como episódios de respiro. São episódios necessários, mas eles em excesso numa temporada deixa uma temporada muito fraca. Mas aí ok, esperamos pelo quarto episódio, que é lançado na semana seguinte, e meio que nada aconteceu de novo. A June, o Luke e a Moira passam todo o episódio lá no abrigo do Mayday, e eles entram em conflito porque a June quer proteger eles a todo custo, ao mesmo tempo que eles não querem toda essa proteção. Isso, na verdade, era mais um ciúmes da June em não ser a líder ali dos planos do Mayday. Isso acaba afetando o ego dela e eles entram ali em uma grande discussão. Enquanto isso, a Janine, que estava lá na casa de Jezebel, recebia todos os comandantes. Dentre eles estava o Lawrence. Inclusive, as melhores partes desses episódios era quando a Janine aparecia. Todos os momentos dela na casa de Jezebel, inclusive com a tia Lídia, quando vai visitar ela, são realmente muito bons. Então teve mais um episódio que não aconteciam grandes coisas, apesar, é verdade, de que tinham algumas conversas bastante importantes. Como no fim ali do quarto episódio, quando a June e o Luke concluem que eles não vão conseguir mais ser um casal, porque cada um agora é totalmente diferente do que eram antes. Aí chegamos no episódio 5, o meio da temporada. Esse foi pra mim um episódio muito bom. O plano do Mayday era de matar todos os comandantes na casa de Jezebel, e a June e a Moira vão até lá para avisar a Janine e as mulheres de lá que na hora ali do confronto elas precisariam fugir dali. É um episódio bastante tenso e também muito emocionante, porque a gente vê mais da Janine e também do encontro dela com a June. E o episódio acaba de uma forma muito tensa, com a June e a Moira tendo que pedir carona pro Lawrence para saírem de lá. E aí eu pensei, nossa, agora sim a trama vai andar de verdade e vamos ter mais emoção a partir de agora. Mas aí vem o episódio 6 e eles pisam no freio novamente. Enquanto a Moira volta pro abrigo do Mayday, a June fica com o Nick por mais uma noite. Ele tá com medo do que pode acontecer com ele, porque o seu sogro, o Wharton, tá desconfiado que ele tem algo a ver com a morte dos Guardiões lá no episódio 3. Então a June vai pra Nova Belém pra passar essa noite com ele, mas chegando lá, encontram o Wharton. É aí que a June precisa pedir abrigo pra Serena, que também tá morando em Nova Belém, depois de uma parceria com o Lawrence em tentar transformar ali um lugar melhor para se viver. No fim do episódio, a June descobre que o Nick contou sobre o plano do Mayday e que as mulheres da casa de Jezebel iriam morrer por isso. É aí que tudo muda para June e ela passa a não confiar mais no Nick, de modo que a série começa a tratar ele como um grande vilão agora. E as coisas também não estavam tão boas para June não. Eu sentia que a personagem não tinha mais aquela potência de antes, que a Elizabeth Moss talvez não estivesse entregando tudo o que podia pela June. Então chegamos no episódio 7 e finalmente as coisas começam a acontecer. A June descobre que a Serena vai se casar com o Wharton e que vai haver ali um grande evento para isso. É aí que ela tem a ideia de armar um ataque a partir dali, dando armas para as aias e aplicando sonífero no bolo de casamento para que as aias matassem seus comandantes dormindo. Isso acontece nos últimos minutos do episódio e acaba com a June e a Moira sendo recebidas pela tia Phoebe lá no Centro Vermelho. Não foi um episódio fantástico o tempo todo, mas ali já indicava que aquela rebelião que tanto falavam iria finalmente acontecer. E olha só o tanto de episódio que se passaram até as coisas finalmente começarem a andar. E como eu falei, tiveram momentos bons em vários episódios, diálogos super importantes, mas no geral ali os episódios não tinham nem de perto a qualidade das temporadas anteriores. Mas aí vem o episódio 8 e as coisas finalmente acontecem. É um episódio incrível com a June de Aya novamente e planejando todo o ataque dentro do casamento da Serena. E além disso, é um episódio tenso e cheio de referência à história da série. Tem um momento que a June mata o comandante Bell e resgata a Janine. Tem a tia Lídia descobrindo todo o plano e no fim deixando as aias irem embora. Enfim, é um episódio muito bom mesmo e começa a passar a sensação que a temporada acabaria bem. Isso só se concretiza quando chega ao episódio 9, sendo talvez o melhor episódio da temporada como um todo, com cenas de tirar o fôlego do começo ao fim. As aias nas ruas marchando como um exército, depois a June sendo pega e enforcada. E é aí que começa o grande ataque dos Estados Unidos. Então Boston é conquistada de novo. Isso sem falar na cena final ali dos comandantes morrendo no avião, o que eu achei cinema demais. E aí chega o episódio 10,
o episódio final da série, e eu já sabia que seria um episódio mais calmo. Porém, ao meu ver, esse sim era de fato muito necessário. Foi o episódio de despedida dos personagens, e eu senti que todos ali tiveram um momento para se despedirem. Cada personagem teve um final decente, ao meu ver, e o episódio revisitou vários momentos importantes na trama. Teve também a volta da Emily para a história, que eu achei muito, mas muito emocionante. E claro, a June voltando lá para a casa dos Waterford e narrando como foi viver ali. Eu achei um fechamento fantástico. Eu de fato gostei de como acabou, apesar de a June não conseguir o que sempre lutou e o que sempre quis em todas as temporadas, que era resgatar a sua filha Hannah. Mas o episódio deixou claro que a partir de agora a história vai continuar em Os Testamentos, o spin-off da série. Então sim, podemos concluir que os 3 últimos episódios da série foram realmente muito bons. Mas não tira o fato da temporada, num geral, terem mais episódios médios do que episódios bons, o que resulta numa última temporada bem abaixo da média. Sinceramente, eu não sei o que eles poderiam fazer de diferente. Não sei se esticar essa guerra na história teria sido o ideal, ou se lançassem a temporada com menos episódios para não enrolarem tanto. O fato é que, ainda assim, eu terminei de ver a temporada com uma sensação boa, que mesmo não tendo sido totalmente satisfatória, eu fiquei feliz de estar aqui para ver o desfecho da série. Feliz de ela não ter sido cancelada sem final, como acontecem aí com muitas outras séries. E feliz também de ver esse cuidado deles em homenagear o livro que inspirou a série ali nos momentos finais do episódio 10. E homenagearem também o elenco que fez parte de toda aquela história, além de querer continuar a falar de vários personagens importantes no spin-off. Eu, como fã da série, gostei sim de ter visto mais uma temporada, e não me arrependo em nenhum momento de ter gastado o meu tempo assistindo ela. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam da temporada como um todo, se vocês gostaram ou não gostaram, o que vocês gostaram e o que não gostaram também, por favor, deixem aqui embaixo. Também comentem se pretendem assistir Os Testamentos, o spin-off que eu acredito que deva ser lançado no ano que vem. Em breve, muito em breve, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre tudo que a gente sabe até o momento sobre Os Testamentos. E ali sim, realmente, a gente vai ver o final de toda a história. A gente vai ver, com certeza, a June reencontrando a Hannah e o fim de Gilead também. Lembrando que sexta-feira tem o último Caco Responde, que é um quadro aqui no meu canal onde eu respondo os comentários de vocês sobre a série. E se você chegou até aqui e não foi inscrito, por favor, se inscreva, deixa o like também que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!